Olá, tudo bem com você, com a sua família? Estamos aqui para o nosso último programa da série Missões Começa em Casa. E o nosso tema de hoje é Não perca sua família. Tem muitas pessoas com tantos anseios na vida, projetos, sonhos, trabalhos, dedicação a tantas coisas, mas acabam perdendo a sua família. E isso é uma completa derrota. Nós podemos até pensar naquela palavra que Jesus falou a respeito de perder a sua alma, quando Jesus disse: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E também podemos pensar nesta palavra de Jesus com relação à nossa família. O que adianta ganhar tantas coisas, o que adianta comprar ou conquistar tantas coisas se perdermos a nossa família? Então, esse é o tema de hoje. Reúna sua família, estejam juntos para este programa e não perca a sua família, porque Deus tem planos e Deus ama você e a sua família. O texto bíblico que queremos ler e citar neste dia é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha que palavra forte de Deus para as famílias, que palavra forte de Deus para nós. Aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua casa, especialmente daqueles que habitam com você debaixo do mesmo teto, seus familiares, o marido, a esposa, os filhos, os pais, sobrinhos ou avós. Se você não cuida deles, a Bíblia diz que então você negou a fé e é pior do que o descrente. Isso é muito sério. Não adianta ser uma bênção lá fora, ser uma bênção na igreja, não adianta ser um ótimo profissional, um homem trabalhador e conquistador, uma mulher dinâmica e vitoriosa, um jovem capacitado, elogiado pelos colegas, mas alguém que abandona a família, alguém que não cuida da família, que não valoriza a família. A Bíblia diz que essa pessoa negou a fé cristã, negou a fé em Jesus e é pior do que o descrente. Então, pense comigo, para ser pior que o descrente é aquele que não crê e sem fé não há salvação, sem fé é impossível agradar a Deus. E o descrente, ele está perdido porque ele não tem fé, ele não tem Jesus, ele não crê no Salvador, ele não tem salvação. E para alguém se tornar pior que o descrente, mesmo sendo crente, então é uma situação muito grave, é uma situação muito séria. Então, valorize a sua família. Nós vivemos uma época que a família é atacada, os valores familiares estão sendo atacados diariamente pela mídia, por pessoas que não valorizam a família, não reconhecem a importância da família, do casamento, do respeito, da educação familiar, das verdades bíblicas a respeito de família, casamento, santidade, moralidade. Vivemos uma época de muita banalização, de muitos ataques. Vivemos uma época em que muitos filhos são órfãos de pais vivos. Vivemos uma época em que as pessoas priorizam mais o trabalho do que a casa, do que o valor familiar. Então, nós precisamos realmente tomar algumas providências. Nós precisamos realmente olhar para a família de acordo com a palavra de Deus e voltar
às origens, voltar a ter comunicação, conversar uns com os outros. Que bom que você e sua família estão reunidos agora para ouvir a palavra de Deus, para um tempo de reflexão, para oração juntos, para um momento com Deus juntos. Que bom que isso possa ser desenvolvido, cultivado a cada dia mais. Cultive isso, você e sua família, esse tempo juntos, esse tempo de conversar, esse tempo de falar da palavra de Deus, de falar de assuntos familiares ou até de assuntos divertidos, assuntos que trazem alegria, que trazem esperança. Não ficar apenas falando coisas negativas, ou falando da vida dos outros, ou falando mal de alguém, julgando as pessoas, criticando, condenando os outros, ou então se contaminando de lixo emocional ou espiritual, que são lançados muitas vezes no centro das casas, pela televisão, pelas redes sociais, ou por tantas coisas erradas. Então cultive, valorize esse tempo com Deus, valorize os princípios da palavra de Deus em sua família. Quero ler um texto no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4. Olha que conselho maravilhoso a Bíblia nos dá como famílias que devemos seguir. Olha que palavra. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então veja a importância de você falar da palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, conversar sobre a palavra de Deus com seus filhos, com a sua esposa ou com o seu marido. Conversar, escrever a palavra de Deus, ensinar com persistência essa palavra. Falar sobre ela quando estiver andando, quando estiver sentado à mesa, quando estiver na sala, no quarto. Fale sobre a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Escreva textos bíblicos. Coloque na geladeira, coloque no banheiro, prenda-as na testa, nos braços. Escreva nos batentes das portas e escreva nos seus portões. Escreva a palavra de Deus. Fale sobre a palavra de Deus. É muito importante. Ame a sua família. Ame os seus familiares. E isso realmente vai fazer toda a diferença na sua vida. Deus também deseja que o amor não seja apenas um discurso bonito da igreja ou entre os amigos, mas uma realidade dentro do seu lar. Que as pessoas que mais te elogiem sejam aquelas que partilham a vida com você. As pessoas que mais conhecem você sejam aqueles que mais vão elogiar você. Porque uma coisa é alguém nos conhecer de longe, outra coisa é alguém nos conhecer de perto. A Bíblia fala que a rainha de Sabá admirava Salomão por ouvir falar dele, de longe, à distância. E ela elogiava, ela
ouvia coisas tão grandiosas a respeito do rei Salomão, mas tudo à distância, tudo de longe. Certo dia, ela resolveu ir a Jerusalém e conhecer Salomão de perto. E conheceu o palácio, conheceu tudo relacionado ao reino, ouviu a sabedoria de Salomão e o conheceu de perto. E ela saiu de lá com uma impressão a respeito de Salomão ainda maior e melhor do que aquela que ela tinha ao conhecê-lo de longe. E que assim seja na sua vida. Você conhece as pessoas da sua família melhor do que ninguém. Você conhece de perto e não de longe. E que as atitudes de cada um na família, do marido, da esposa, dos filhos, dos parentes, sejam atitudes tão grandiosas com relação à palavra de Deus, sejam atitudes tão dignas do chamado, da fé que você tem, que as pessoas que te conhecem de perto sejam aquelas que mais vão elogiar e vão dizer: realmente, essa pessoa tem fé em Deus, realmente essa pessoa é fiel a Deus, essa pessoa é temente a Deus e anda nos caminhos do Senhor. Que estas pessoas realmente vejam o seu amor primeiro por Jesus. É impossível amar a família se você não amar a Deus. E também é impossível amar a Deus e não amar a família. Se você ama a Deus, a quem você não vê, mas crê de todo o seu coração, é necessário, e a Bíblia diz que então você deve amar as pessoas que você vê, os seus familiares, as pessoas de mais perto. Às vezes os outros pensam que a família do vizinho, a família de um irmão é melhor do que a sua, porque conhece só de longe. Mas quando você conhece de perto, você vai ver que tem as mesmas lutas, os mesmos defeitos e as mesmas falhas que todas as famílias. Então só o amor pode sustentar um relacionamento familiar, porque é o amor que cobre as falhas, é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, que faz com que uma família possa permanecer unida, mesmo em face das dificuldades e dos problemas que aconteçam na família. Então valorize, ame, lute pela sua família e realmente viva as promessas de Deus para você e para a sua família. Agora, venha comigo para uma atividade na sua família, é o nosso Mãos à Obra. Quero pedir que você e sua família reunidos peguem um pedaço de papel e uma caneta para você escrever algumas coisas. Use o tempo que for necessário, pause o nosso programa e escreva, mas eu gostaria que você, com um papel, um caderno ou uma folha em branco e uma caneta ou um lápis, respondesse algumas perguntas individualmente. Cada um responda individualmente essas perguntas. Primeiro, como você se sente quando chega em casa? Chega em casa depois do trabalho, chega em casa depois de uma atividade, voltando da igreja. Como você se sente dentro da sua casa? Essa é a primeira pergunta. Responda conforme for necessário, quanto tempo você precisar. E então vamos para a segunda pergunta. Você se sente triste com o comportamento de alguém da sua família? E por quê? Que tipo de comportamento ou atitude de alguém te entristece e por quê? Responda e depois nós vamos prosseguir. Terceira pergunta.
Que palavra você ouviu de alguém na sua casa, de alguém na sua família, que mais marcou o seu coração? Que marcou positivamente e também que marcou o seu coração negativamente? Escreva, anote isso e vamos para a quarta pergunta. Você gostaria de pedir perdão para alguém da sua casa? Para alguém que está aí junto com você nesse tempo na presença de Deus? E se gostaria de pedir perdão, por qual motivo você pediria perdão? Por favor, escreva aí, sem dificuldade. Quinta e última pergunta. Você quer, com a ajuda do Espírito Santo, perdoar alguém que feriu ou ofendeu você dentro da sua família? Pode ser uma ofensa bem lá atrás, bem lá do passado, mas se ainda está machucando o seu coração, quando você se lembra, ainda se sente ferido e ofendido, você quer perdoar isso e pedir que o Espírito Santo te dê forças? Então escreva. Após escrever, gostaria que vocês lessem as respostas com o coração aberto, não para discutir, não para dizer quem é que tem razão, quem não tem, porque muitas vezes alguém sente algo que é diferente até do que o outro teve a intenção de fazer, mas é sentimento. E o problema e o objetivo aqui não é descobrir quem tem razão ou quem não tem razão, quem está certo ou quem está errado, não. O problema aqui é trazer perdão e reconciliação e aperfeiçoamento para a família diante de dificuldades emocionais, espirituais, qualquer outro tipo de problemas que vocês estejam passando. Então orem juntos e leiam as respostas juntos para que haja um fortalecimento na família, para que haja restauração na família. Às vezes são pequenas faíscas que provocam grandes incêndios. Tem muitas pessoas que perdem a família, tem muitas famílias que são destruídas porque não trataram de pequenas situações, pequeninas coisas que destruíram um grande projeto de Deus que é a família. Então sonde o seu coração. Às vezes é uma bobeirinha, mas coloque para fora, peça perdão, perdoe naquilo que for necessário e você verá que realmente Deus tem grandes coisas para você e para a sua família. Amém? E para finalizarmos, vamos ler juntos em família um texto aqui do nosso manual Missões Começa em Casa. Como família que serve a Cristo, é nosso dever falar de Jesus através dos nossos atos e das nossas palavras, a todos aqueles que ainda não conhecem o caminho da salvação. Assim, o ato de evangelizar começa primeiro em nosso lar, ou seja, em nossa casa. Imagine se conseguíssemos ganhar para Jesus Cristo todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, mas alguém da nossa família se perdesse por um descuido nosso, por uma omissão nossa. Por essa razão, a Bíblia nos ensina acerca de cuidarmos da nossa família. Depois de Deus, a nossa família é prioridade. Então, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar. O que fazemos na igreja deve ser a extensão daquilo que fazemos em nossa casa, em nosso lar. Vocês entenderam
Tudo aquilo que fazemos na igreja deve ser uma extensão daquilo que já vivemos em nosso lar. Se cantamos na igreja, devemos cantar em casa. Se ensinamos na igreja, também devemos ensinar no nosso lar. Se mantemos comunhão com outras famílias da igreja, também devemos ter comunhão com os da nossa própria casa. Se perdoamos os de fora, temos que perdoar os de dentro. Se ouvimos os da igreja, devemos ouvir e compreender os da nossa própria casa. Então, na prática, como podemos cuidar da nossa família? Palavras como desculpa, foi sem querer, me perdoe por lhe ter ofendido, você tem razão, prometo mudar esse comportamento, com licença, por favor, obrigado. Essas palavras, elas são como um bálsamo curador na família. Essas palavras demonstram respeito, educação e valorização para as pessoas da sua casa. Que tal começar a usar mais essas palavras no seu dia a dia em casa? Em pouco tempo, veremos o nosso lar transformar-se num verdadeiro oásis. Ajudar no serviço caseiro, ter respeito pelos seus irmãos, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, são pequenos detalhes que farão a família ser um porto seguro. Vale lembrar que, se pertencemos a uma família, não é por acaso. Se somos uma família cristã, somos seguidores de Cristo e o seguidor de Cristo ama o próximo, começando primeiramente com os de sua casa. Essa é a nossa lição de hoje, esse é o nosso programa Missões Começa em Casa de hoje e quero terminar orando e deixar para você e para sua família também alvos de oração para que nesta semana vocês orem juntos, para que a sua família seja salva, para que as emoções sejam curadas em cada pessoa da sua família, que haja compreensão e entendimento de uns para com os outros, que a igreja seja fortalecida à medida de que as famílias sejam fortalecidas e que missionários ao redor de todo o mundo tenham uma família espiritualmente sadia, curada. Esses são alvos de oração que proponho que você e sua família orem nesta semana também. E vamos orar, vamos interceder. Quero orar por você e por sua família, para que todos sejam salvos e para que os relacionamentos sejam curados. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esta família que está reunida na Tua presença. Quero colocar diante do Senhor todas estas vidas, toda esta família, Pai, que a família possa aprender a cuidar uns dos outros, amando-se, valorizando-se e respeitando-se mutuamente. Eu oro, Senhor, e peço que as Tuas mãos sejam estendidas para esta casa, que a Tua bênção seja liberada sobre esta família e que o Senhor venha salvar aqueles que ainda não Te conhecem, derramar a Tua graça abundantemente nesta casa, trazendo perdão, reconciliação e amor. E que todas as coisas que têm atrapalhado, pequenas ou grandes, sejam colocadas debaixo do sangue de Jesus, aos pés da cruz de Jesus Cristo. E que tudo isso seja superado, perdoado e lavado com o sangue precioso de Jesus Cristo. Abençoe esta família, Pai, para que se cumpra nesta família a Tua palavra. E a Tua palavra diz que em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Que essa família
não seja enfraquecida e não seja dividida, mas que esta família seja fortalecida, renovada, que esta família se torne a cada dia mais unida na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Eu apresento esta família ao Senhor, Pai. Peço que os sentimentos e emoções sejam curadas. Peço que todos nesta casa conheçam o Teu amor e sejam abençoados e fortalecidos. Que a igreja seja fortalecida, Pai, à medida que cada família seja fortalecida. Que haja paz nesta casa, que a Tua bênção esteja sobre a vida dos Teus filhos, que haja provisão, haja abundância e haja um amor glorioso pelo Senhor, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Que Deus abençoe muito você e lembre-se, missões começam em casa. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta crescer em tantas coisas se a família ficar de lado ou se for para perder a família? Então, Deus abençoe você e a sua família no nome de Jesus.